O jovem acusado de matar o próprio pai e a namorada há 2 anos em um domingo de Páscoa no bairro da Ressurreição, enfim sentou no banco dos réus. O julgamento de Matheus Carneiro Irineu, de 20 anos, começou na manhã de hoje e a nossa equipe segue acompanhando todo o desenrolar. O repórter Rafael Gonçalves está ao vivo e traz os detalhes. Boa noite, Rafael. Gilmar, muito boa noite a você e a todos que acompanham Cidade Alerta Paraíba. Esse é um dos casos mais chocantes dos últimos anos aqui no nosso estado. Campina Grande, 2 de abril, uma noite de domingo de Páscoa, onde muita gente se volta à reflexão sobre a ressurreição de Cristo, sobre começar uma nova vida. E para essa família se tornou uma data marcante pela tristeza. O filho que matou o próprio pai e a madrasta. O caso, que veio sendo acompanhado pelo jornalismo da TV Correio desde o acontecimento, hoje teve um novo desdobramento. Sentou no banco dos réus o Matheus Irineu. O Matheus Irineu, de 20 anos, que na época cometeu o crime com 18 anos. Durante a manhã de hoje, a nossa equipe esteve aqui no Fórum Afonso Campos, no bairro da Liberdade, onde por volta das 9 horas da manhã, o juiz Horácio Melo iniciou todo o procedimento do júri popular em relação a esse caso. O Matheus, ele chegou a confessar que praticou sim o ato, a morte, o duplo homicídio, tanto do pai quanto da namorada do pai. E hoje o desdobramento aconteceu aqui no Fórum Afonso Campos. Para quem não acompanhou essa história, a repórter Daniela Pimentel traz agora uma matéria relembrando o caso e o apelo da família por justiça durante todo o dia de hoje. O júri popular do jovem Matheus Carneiro Irineu, de 20 anos, teve início na manhã dessa terça-feira no Tribunal do Júri em Campina Grande. Matheus é acusado de ter matado a tiros o pai, Francisco de Assis Santana Irineu, de 42 anos, e a namorada do pai, Ana Clara Nascimento Souza, de 22 anos. O crime aconteceu no dia 1º de abril de 2018, no bairro da Ressurreição. A defesa do jovem questiona algumas partes do inquérito e alega que o rapaz estava defendendo a mãe. Matheus se encontra preso desde o início desse processo, onde ele mesmo se entregou espontaneamente após um fato. Não se trata de um crime comum, que a sociedade julga costumeiramente. Aqui se trata de uma tragédia que culminou a morte de 2 pessoas. Então, Matheus, ele agiu sob impulso, agiu sob violenta emoção, e a gente vai tratar de algumas coisas que não foram esclarecidas durante o inquérito e também posteriormente, nem sempre, como costumeiramente apresentado por vias do conhecimento popular, a defesa não trabalha só buscando uma absolvição. Existem outras teses e a gente vai trabalhar essas teses mostrando como de fato aconteceu as coisas, o desenrolar dos fatos. Mas então vocês não vão trabalhar pela absolvição? Não, porque o Matheus é réu, confesso. O Matheus em nenhum momento ele se escondeu, ele omitiu o fato. Quando aconteceu, ele foi até lá. Para o Ministério Público, o caso foi uma execução. As lesões sofridas pelas vítimas são incompatíveis com a legítima defesa. Nós estamos tratando de uma verdadeira execução. Foram 5 disparos, 2 disparos nele, no pai do acusado, todos os 2 disparos na cabeça, inclusive um pelas costas, e nela de forma igual. Inclusive ela tem lesões de defesa nas mãos, típicos de execução. Foram 2 disparos nas mãos e nos braços e um disparo na nuca. Então isso é incompatível com a tese levantada pela defesa de legítima defesa. Os familiares das vítimas, ainda abalados, clamam por justiça. Muito difícil mesmo, porque é uma saudade muito grande que eu sinto. E vou sentir, porque ela não vai voltar mais. Mas eu quero que corra tudo bem hoje, que a justiça de Deus seja feita e ele pague pelo que fez. Que ele tirou foi 2 vidas. A gente está vivendo um sentimento de angústia e ao mesmo tempo de sede de justiça, porque isso foi um ato muito cruel com meu irmão, com Ana Clara, que não merecia ter passado por isso, A gente deseja que a justiça seja feita, eles façam a parte deles, entendeu? Para que isso não seja um crime que caia na impunidade.
Pois é, Jomar, e a justiça de fato foi feita. Depois de toda a sessão do júri, que durou quase 7 horas, a condenação chegou para o Matheus Carneiro Irineu. 44 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Essa foi a decisão do juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior em relação a esse duplo homicídio cometido pelo jovem no ano de 2018. A família se sente satisfeita com o resultado, né, da decisão judicial, da sentença, porque agora, né, pode, enfim, dormir em paz, né, com o sentimento de justiça sendo aplicada ao rapaz que cometeu o ato contra o próprio pai. Mas, além da sentença, certamente a consciência, a condenação na mente permanecerá por muito mais tempo devido a esse ato aí de extrema irracionalidade e, claro, de ímpeto, né, de ação sem ser pensada, sem ser ponderada nas consequências. Agora, Jomar, eu volto com você. Ok, obrigado, Rafael, pelas informações, né? Pelo que temos aí, claro, né, de saber desse caso, a impressão que temos é que o Matheus aí, tomando as dores, né, da sua própria mãe, né, de ter sido aí trocado ou abandonada por outra mulher, resolveu então tirar a vida tanto do pai, por ter abandonado a sua mãe, quanto da namorada atual do seu pai, né? Praticando aí um duplo homicídio sem qualquer justificativa, um crime realmente que abalou toda a região de Campina Grande 2 anos atrás, e agora a justiça foi feita aí com a condenação do Matheus a mais de 40 anos de prisão em regime inicial fechado, né? Claro que se fosse pelo desejo da população, principalmente da família das vítimas, ele deveria realmente tirar os 44 anos de prisão totalmente atrás das grades, mas não é assim que diz a nossa lei de execução penal. Mas de parabéns à Justiça de Campina Grande, aos jurados aí que condenaram então o Matheus a 44 anos de prisão.